Bom, eu tô aqui para falar hoje de um tema que é muito caro, né? Que é muito importante nas ciências sociais, de um modo geral, nas ciências humanas, né? Todas as ciências humanas, na verdade, toda a ciência em geral, né? Trabalha com esse tema, mas especificamente as ciências humanas, e existe inclusive toda uma área científica voltada para isso, que é para estudar cultura, né? Então, cultura é um tema fundamental, importante. Cultura tem a ver com, sei lá, a camiseta que eu estou usando, né? O time de gostar de futebol, e aí tem a ver provavelmente com ser brasileiro e ser um esporte, o esporte mais popular do nosso país. Tem a ver com pensar o time especificamente que eu estou usando a camiseta, é, que é uma coincidência, né? Depois, quando eu parei aqui para gravar, eu pensei nisso. Ah, eu tô com a camiseta do time. Mas tem o fato de saber que daí dá para saber, por exemplo, que eu sou do sul do Brasil, provavelmente, né? E no caso eu sou mesmo, sou do Rio Grande do Sul. Então, lá em geral, né, esse time, para quem caso alguém não conhece, né, é de lá, o Grêmio. Então, é, trabalhar com cultura, né, é alguma coisa fundamental, importante, né? Tem a ver com toda a nossa vida, tudo aquilo que dá sentido, significado para aquilo que eu faço tem a ver com cultura e qualquer um de vocês, né? Então, pensar que vai desde de os nossos objetos físicos, como uma camiseta, o modo como você se veste, que tipo de estilo você gosta de se vestir, de se comportar, aquilo que você pensa, acha bom, ruim, certo ou errado, tudo isso tem a ver com cultura, né? Que é um tema, então, fundamental. Inclusive, como eu disse, tem uma ciência toda baseada nisso, que é a antropologia, né? Dentro das ciências sociais a antropologia, então, é a ciência mais específica, assim, para trabalhar com cultura, estudar e entender o que é a cultura e como ela interfere, digamos assim, na nossa vida social. É, então, pensar, né, estudar cultura, o que que é, então, no final das contas, a cultura, né? Cultura tem a ver com esse conjunto de hábitos, práticas, comportamentos que a gente tem, que são compartilhados socialmente, né? Isso é sempre importante ter noção. Cultura não é algo individual, ninguém faz cultura sozinho, né? Costumo dar um exemplo para os meus alunos que é, mesmo quando você está sozinho, né? A cultura está ali te influenciando. Por exemplo, uma coisa que eu fazia quando eu era, sei lá, criança, assim, bem pequeno, eu sou de família católica, então, mesmo quando ia dormir à noite, antes de dormir, eu rezava, por exemplo. Então, ter esse hábito de rezar, mesmo que fosse ali uma coisa individual, enfim, fazendo as minhas orações, na verdade é uma coisa social, né? Cultural. Eu não rezava de qualquer jeito, era dentro de uma perspectiva de alguém que era de família católica, então rezar, sei lá, Ave Maria, Pai Nosso, orações típicas aí do catolicismo. Se eu fosse provavelmente evangélico, minha família fosse evangélica, e em geral isso não é uma coincidência, né? Geralmente se você é católico, por exemplo, o evangélico é bem provável que a sua família também seja, né? Então, porque você, digamos assim, aprendeu com eles a seguir essa religião, assim como não é uma coincidência que você fale a mesma língua dos seus pais, né? Por isso que você provavelmente fala português. Ou se você tem um pai ou uma mãe estrangeiro, é bem possível que você fale duas línguas, né? Porque você acaba aprendendo com eles a falar mais de um idioma. Então isso nada é uma coincidência, porque cultura é algo social, né? Então a religião que eu sigo, mesmo quando eu estou sozinho, então eu vou fazer uma oração, ou vou pensar, né? O fato de pensar também é curioso. Você não pensa de uma forma descolada da cultura, né? Você pensa provavelmente dentro de uma língua, você pensa em português, ou inglês, ou espanhol, enfim, seja lá qual for a língua materna ou a língua que você, hoje em dia, pelo menos, mais usa, né? Então, até isso, quando você está sozinho pensando, você está sendo influenciado pela cultura, porque você está pensando dentro de uma língua, ou você está fazendo uma oração dentro de uma religião específica, ou enfim, algum outro fator aí que vai te influenciar aquele pensamento. Então, a cultura tem a ver com esse conjunto de hábitos, de práticas, de comportamentos que a gente repete todos os dias, que a gente aprende com a nossa família, socialmente, né, com a nossa igreja, com o país que a gente vive, com a escola, com as instituições sociais de um modo geral. E a grande marca, talvez, para a gente pensar nesse sentido, a cultura, é que ela tem um significado simbólico, né? Então, cultura tem a ver com essa capacidade simbólica extremamente desenvolvida que os seres humanos têm e, né, assim como na aula de ciências, biologia, o professor às vezes fala, a diferença do ser humano para os outros animais é que a nossa capacidade racional, mas um antropólogo diria que não é simplesmente uma capacidade racional, né? Mas tem a ver com essa capacidade simbólica altamente desenvolvida que os seres humanos têm e que os outros animais até possuem em alguns casos, né? Tem várias polêmicas aí na área principalmente com os chamados primatólogos, por exemplo, de dizer se os outros animais fazem ou não fazem cultura. Mas para os antropólogos, fundamentalmente, ainda é uma faculdade humana, né? Uma capacidade humana de produzir cultura
nesse nível, né, digamos assim, nessa intensidade, capacidade que a gente tem hoje, né, de pensar, sei lá, às vezes até coisas básicas do dia a dia, saber fazer uma fofoca, saber ler nas entrelinhas, sarcasmo, ironia na fala de alguém, inventar, né? Por exemplo, acabei de falar de religião, né? A religião é algo altamente abstrato, né? É uma pura invenção que está na nossa mente, na nossa cabeça. Ou uma coisa que tem um. Eu até já recomendar um livro aqui, né? Falando de cultura, acho que um livro que é bem interessante, que é, né, chamado de best-seller, vendeu bastante, muita gente conhece, o Sapiens, né? Quem ainda não leu, eu recomendo, é um livro bem interessante. E aqui também, né, o autor defende que a grande diferença dos seres humanos é essa alta capacidade simbólica, né? Que também tem com a cultura, ou seja, por exemplo, o que é algo simbólico, né? Algo que representa alguma coisa. Então, por exemplo, você vê uma placa no trânsito, né? Não precisa estar escrito mais nada, não precisa ninguém te explicar mais nada. Você sabe que se tiver uma placa lá, sei lá, com uma seta para a direita e um círculo e cortada, né, transversalmente, você vai entender que é proibido virar à direita ou, sei lá, proibido seguir em frente se a flecha for em direção reta, digamos assim, apontando para frente. Então, ou seja, isso é uma capacidade simbólica, ninguém precisa te explicar toda hora, você não precisa ver alguma coisa também para saber o que é, você entende simplesmente pela representação simbólica. Você sabe o que é aquela placa, o que ela significa, você sabe o que uma língua significa, você só está me entendendo porque você fala português, senão você provavelmente não estaria assistindo o vídeo, porque você não entenderia ou necessitaria de uma legenda, por exemplo. Então, essa capacidade é típica do ser humano, né? E mais desenvolvida em geral do que, digamos assim, nos outros animais, é considerada mais desenvolvida, e é por isso que, né, para os antropólogos, a gente tem essa diferença, essa maior capacidade simbólica do que os outros animais. Isso nos diferenciaria, né? Cria uma diferenciação da gente em relação aos outros animais. Por exemplo, esse livro do Sapiens que eu acabei de mostrar, dá um exemplo bem que eu gosto bastante, assim, para mostrar isso, que é a invenção da empresa, né? Vocês já pararam para pensar que uma empresa ela é uma invenção, né? Ela é puramente simbólica, abstrata. Ela não existe fisicamente, né? Ela pode até ter um prédio, mas o prédio não é a empresa em si, né? Ela pode ter, sei lá, vários prédios, pode ter máquinas, pode ter uma série de coisas, mas aquilo em si não é a empresa, né? Ela é uma invenção jurídica da nossa cabeça, as próprias leis, né? Conceitos abstratos como o que é igualdade, liberdade, né? Pegar aí para fechar a Revolução Francesa, né? Fraternidade. Qualquer coisa que esteja numa lei, por exemplo, algo puramente abstrato, é uma invenção humana, né, sobre algo. Então, cultura tem a ver com isso, ou seja, um conjunto de hábitos, práticas construídos socialmente, né, por um grupo e que tem significado simbólico, ou seja, o que representa aquilo para aquelas pessoas daquela sociedade, daquele grupo, né? Então, desde o que significa, sei lá, o dinheiro, o que significa um livro, o que significa uma camiseta, uma roupa específica, sei lá. Por exemplo, no meu caso, né, minha aparência, e ainda sendo professor de humanas, né, geralmente a primeira coisa que as pessoas pensam, ele é de humanas, ele... Teve até um comentário em algum vídeo meu aí, que o cara fez uma referência a fumar maconha, por exemplo. Né, ou seja, até essa representação baseada na minha aparência, sei lá, por ter o cabelo comprido, talvez, ou pela barba, ou enfim, por ser professor de humanos, cria essa ideia que a gente chamaria na sociologia, na antropologia de estereótipo, né? Uma imagem que as pessoas formam de uma pessoa, né? De um grupo social. Então isso é cultura, né? Essa capacidade simbólica de representação, de imaginação que a gente tem em relação às coisas, né? Que pode ser tanto uma coisa material, né? Pode estar representada em objetos físicos, materiais, que a gente pensar, por exemplo, uma camiseta, um óculos, objetos que nem, sei lá, por exemplo, eu peguei aqui algumas coisas que eu ganhei de amigos meus que viajaram por alguns lugares aí do Brasil e fora do Brasil e trouxeram lembranças para mim, né? Essa tartaruguinha aqui de barro, por exemplo, eu ganhei de uma amiga que foi para Goiás e trouxe de lá tinha uma tribo indígena na cidade que ela visitou e eles estavam produzindo esse artesanato, ela comprou para trazer de lembrança para mim. Então, é uma representação material aí de uma cultura indígena, né, específica. Teve dois amigos meus que foram para o Chile, por exemplo. E lá no Chile eles compraram essa lhama para mim, né? E que vem até com o milho ali dentro, na sacolinha da lhama, que é um chaveirinho, enfim, de uma lhama, trouxeram lá do Chile, né? Representa, digamos assim, nesse sentido, um aspecto da cultura chilena. Teve uma amiga minha que foi para Bahia e ela trouxe lá para mim em Salvador essa, sei lá, bolsa, não sei, enfim, como a gente poderia chamar,
que é né, representando aí do Senhor do Bom Fim, lá algo bem característico da cultura baiana, lembrado muito. Então, ou seja, pode ser tanto uma representação material, né, de lembrar de um povo, de uma população, de algo que significa para aquelas pessoas, como pode ser algo puramente abstrato, como eu acabei de falar, a invenção jurídica das leis, né, dos conceitos abstratos de que carrega a ideia de que é uma empresa, que isso é interessante, né, o livro Sapiens fala disso, né, que você vai, nos dias de hoje, quando você tem um problema trabalhista, por exemplo, com uma empresa, você como funcionário, e aí você processa aquela empresa, você não está processando a pessoa física, né? Você não está processando o indivíduo. Você está processando uma empresa, né? Um CNPJ, digamos assim. Olha só, isso é puramente abstrato, né? Essa ideia do que é uma empresa, a religião, ideologias políticas, enfim, tudo isso, esses conceitos, a própria formulação do conhecimento, né? Desenvolver teorias, conceitos, é algo puramente abstrato que está na nossa cabeça, na nossa imaginação. Então, cultura tem a ver com essa capacidade humana, que é importante. Então, isso é importante lembrar desse conceito e dessa possibilidade de representar a cultura, tanto materialmente com alguns objetos, né, com a arquitetura, por exemplo, a maneira como a gente constrói, quanto coisas puramente abstratas, como conhecimentos, ideologias, lendas, folclore, coisas pensamentos que são só pensamentos. A língua, né, falada, por exemplo, está só na nossa cabeça, é um pensamento puramente abstrato. E aí, além desse livro Sapiens, que eu acho que é interessante para quem quer estudar cultura e pensar até nesse processo, né, do desenvolvimento humano relacionado à cultura, um outro livro que é clássico na antropologia, que eu comecei o vídeo falando, na ciência que surgiu justamente e aí, a partir da expansão europeia, né, por continentes como América, África, Ásia, os europeus desenvolvem essa ciência, a princípio com essa ideia, né, de entender essas culturas diferentes deles, e até com um propósito bem específico de dominar essas populações, né, com esse conhecimento sobre a cultura deles, como eles se organizavam politicamente, economicamente. Por exemplo, às vezes as pessoas se perguntam, como é que pode, né, os portugueses chegaram aqui e conseguiram dominar esse território com milhões de pessoas que moravam aqui, os indígenas e tal. Eles usaram, em parte, conhecimento que eles foram adquirindo sobre essas pessoas. Por exemplo, os índios não eram todos amigos, né? Eles exploraram essa rivalidade. E isso é uma coisa, às vezes, que a gente meio que romantiza, né? A população indígena. Que parece que eles são todos iguais, e é um pouco preconceito também, falta de conhecimento. Imagina que eles eram todos iguais, todos amigos, assim como, óbvio, eles não são hoje, em 2020, a mesma coisa que eles eram em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, ou durante o processo de colonização, né, do nosso país, né? Então, óbvio que eles se modificaram de lá para cá, eles não eram todos iguais, então eles tinham rixas entre eles, tinham brigas também, confrontos. Os portugueses, por exemplo, souberam, em geral, aproveitar isso, né, essas disputas entre eles, e se aproveitar, utilizar isso para eles também conseguirem conquistar espaço aqui no território, né? Então, isso é interessante, né? A antropologia, então, surgiu nesse sentido, claro, hoje em dia ela não é uma ciência só preocupada em estudar povos, digamos assim, fora da cultura europeia, ou fora da cultura, digamos, ocidental. Também, hoje, entender o que é a cultura urbana, por exemplo, né? Desde que a gente fez essa migração do espaço rural para o espaço urbano, isso modificou a nossa vida, né? Pensar nessa ideia de uma vida, por exemplo, mais sedentária, a gente caminha menos, faz menos força, menos exercício, essa ideia de uma vida hoje mais conectada pelas redes sociais, usar computador, internet, celular, isso também interfere na nossa experiência de vida. Então, os antropólogos também estão preocupados em entender, né, características da vida moderna, da cultura moderna, e hoje pensar que os meios digitais são importantes para isso. Nesse sentido, para tentar fechar, uma outra indicação de livro que é básica para discutir cultura, e é um clássico, justamente, né, em pensar a cultura do ponto de vista científico, antropológico, né, o Malinowski. Esse aqui é a versão dos Pensadores, né, que eu tenho. O livro já está meio velho, já comprei num sebo, então ele estava meio desgastado, tive que fazer um remendo nele aqui para não se desmanchar. Mas enfim, né, esse livro, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, acho que não é um livro difícil de achar em sebo, por exemplo, e baratinho, né, tipo 10, 15 reais. Então é um livro bem interessante. Malinowski foi marcante nesse sentido porque ele, digamos, representou um avanço, né, nas pesquisas sobre cultura, porque ele começou a criar essa noção de que você precisa, por exemplo, para entender uma cultura, você precisa ir lá, vivenciar, entender a lógica daquele povo por ele mesmo. Por exemplo, eu como brasileiro, né, se eu tentar entender a cultura de um outro povo, o Malinowski foi para as Ilhas Trobriand pesquisar as pessoas que viviam lá, viveu com eles, experimentou como era viver em meio a esse povo, entender a cultura deles. Então, ou seja, ele inaugurou um método, né, um método etnográfico, que é típico da antropologia para entender a cultura, que é isso, você ir, né, a experienciar, vivenciar a vida da população que você quer estudar, a cultura que você quer entender,
passar pelo que eles passam, se alimentar, se vestir dentro da medida do possível também, experienciar, entender qual é a lógica daquela cultura. Porque se eu tentar entender a cultura de um outro povo pela minha lógica cultural, nunca vou conseguir, né? Por exemplo, como brasileiro, muito difícil entender, sei lá, a lógica do que é ser um argentino, um espanhol ou qualquer outro povo, né? Então isso é importante para a gente ter sempre essa noção. E o Malinowski inaugurou esse passo, né? Foi importante essa pesquisa dele de ir tentar. E aí, claro, ele fez registros, fotos, anotações, um caderno de campo, né? Onde ele anotava tudo o que acontecia, as impressões dele. Sobre o povo que ele estava estudando, então isso também, claro, é importantíssimo, né? E aí esse livro do Malinowski é referência por isso, né? Porque ele inaugura esse método mais científico de tentar explicar a cultura pelo que ela é e não pelo que eu imagino que seja, ou não pelos meus preconceitos morais e a partir da visão que a minha cultura tem sobre alguma coisa. Então, entender esse tipo de lógica, né? Por exemplo, um dia na sala de aula estava havendo uma discussão entre alunos, né? Alguns eram católicos, outros eram evangélicos, e eles estavam nessa discussão sobre santos, né? E aí os evangélicos questionavam os católicos sobre essa coisa de acreditar em santos também, e os católicos, por outro lado, tentavam defender a ideia de também acreditar na ideia da santidade e tal, dos santos, enfim. Ou seja, se eles não conseguissem, se um evangélico ali naquela discussão, eu não sei como é que terminou a discussão, porque eu peguei um trecho dela só no meio da escola, enfim, dos alunos debatendo, eu vi que eles estavam debatendo sobre isso. Mas provavelmente se você, como evangélico, não conseguisse entender a lógica da cultura católica, você provavelmente nunca vai entender o porquê os santos são importantes para eles, né? Assim como provavelmente um católico, se não tentar entender qual é a lógica, de onde vem a interpretação da Bíblia dos evangélicos, né, e por que eles não seguem santos, provavelmente você nunca vai conseguir entender, né, da lógica de um católico. Você vai ter que tentar entender de onde vem essa interpretação, essa análise dos protestantes. Então, Malinowski inaugura essa tentativa, né, de tentar criar um método científico, racional, levantando dados para fazer uma análise a partir de uma cultura da lógica dela mesma, e não, né, de tentar entender com outros valores alheios, né, àquela própria cultura. Então é um tema importante. Claro que aqui vou voltar, vai ter outras aulas sobre isso, mas essa primeira ideia dessa aula, desse conteúdo, acho que é entender isso, um pouco esse conceito de cultura e as implicações dele para nossa vida. Enfim, espero que ajude. Até uma próxima.